Fala, gente, tudo bem? Boa tarde. Tô aqui hoje para começar uma matéria nova, né? A gente falou bastante sobre as durações das notas nessas últimas aulas. Falamos sobre ponto de aumento, falamos sobre ligadura, né? E agora a gente vai começar a falar sobre algumas coisas mais organizacionais da partitura, né? De quando a gente escreve uma música no pentagrama, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar, e muito importante, hoje é sobre as barras. Então, o que são as barras? As barras são traços, né, de vários tipos, de alguns tipos, que a gente coloca no pentagrama na vertical, né, perpendicular às linhas do pentagrama, né? Para quê? Para a gente organizar, para a gente subdividir o pentagrama em células menores, né? Que é para quê? Para facilitar a minha leitura. Então imagina, eu tenho lá um pentagrama onde todas as notas estão distribuídas sem nenhuma subdivisão. Primeira vez que eu olho para o meu instrumento ou que eu tiro o olho da partitura, que eu volto, já é difícil de eu identificar exatamente qual foi aquela última notinha que eu li, né? Então eu me perco com mais facilidade, tá bom? Então eu vou subdividindo os meus pentagramas, né, de maneira inteligente, para que eu facilite na organização das notas nesse pentagrama e na leitura, na execução, na hora que eu for tocar ou na hora que eu estiver compondo, que eu estiver escrevendo. Então funciona mais ou menos como os símbolos que a gente tem na língua portuguesa de organização também. Ponto final, parágrafo, travessão, dois pontos, né? Então a pontuação de uma maneira geral, tá? Então a gente tem 4 tipos de barras, que é a barra de compasso, a barra de separação, a barra de final e a barra de repetição. Mas hoje a gente só vai falar sobre a barra de compasso, porque eu vou abrir depois no próximo vídeo um parênteses e vou falar sobre uma outra coisa importante também que está relacionada com essa barra de compasso, tá? Então o que é a barra de compasso? A barra de compasso é aquela linha simples, né, fininha, que a gente coloca na vertical, separando um pentagrama inteiro em células menores, tá bom? O que é importante a gente sempre salientar quando a gente fala de compasso, né? Os compassos dentro de uma música, eles são todos proporcionais. Então, por exemplo, se o meu primeiro compasso, 2 pulsações, uma barra, todos os outros compassos da minha música vão ter que ter 2 pulsações, barra, 2 pulsações, barra, 2 pulsações, barra. Agora, nesse espaço de 2 durações, eu posso escrever uma nota de 2 pulsações só, ou eu posso descrever 2 notas de uma pulsação, ou eu posso escrever uma nota de uma pulsação e 2 notas de meia pulsação. Então, a somatória entre todas as notas e todas as pausas, né, dentro de um compasso vão ter que ter, na somatória total de tudo que está ali dentro daquela célula, 2 pulsações, nesse exemplo que eu dei, tá bom? Agora, um compasso pode ser agrupado de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 6 em 6, né? Esses são os principais agrupamentos que a gente tem. E esse agrupamento ele tem que ser um agrupamento inteligente, né? Então, como que eu vou escolher? Essa música eu vou agrupar de 2 em 2, essa música eu vou agrupar de 3 em 3, essa música eu vou agrupar de 4 em 4 pulsações, de acordo com o tipo da música que eu estou escrevendo, né? Então o compositor, quando ele escreve a música, ele agrupa, ele faz o compasso do tamanho daquele estilo de música, de uma maneira que vai ficar mais fácil de ler e não mais difícil, né? Então, por exemplo, eu tenho uma valsa, né? Então, se eu pensar numa valsa,
Como que é a valsa? Tum, tá, tá, tum, tá, tá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, se eu vou escrever uma valsa e eu agrupar essa valsa de 2 em 2 ou de 4 em 4, eu vou estar dificultando a pessoa que vai estar executando aquilo ali depois. Então eu vou agrupar de quantas em quantas pulsações? De quantas pulsações aquela minha valsa é formada? De 3 em 3. Então, tam, tam, barra. Tam, 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 outra barra. Tam, tam, tam. Outro exemplo, por exemplo, eu vou escrever uma música de samba. Tuk, tica-tung, tuk, tica-tung, tuk, tica-tung, tuk, tica-tung, tuk, tica-tung. Então, o meu looping do samba, ele consome 2 pulsações. Logo, a cada 2 pulsações, tuk, tic-tung, tic, barra. Tuk, tic-tung, tic, barra. Então, vocês viram? A valsa eu agrupei de 3 em 3. O samba, que tem um looping menor, eu já agrupei de 2 em 2. Vou pegar lá uma soul music. Então, um looping de soul music, de black music, dessa que eu fiz, né, um exemplo, consumiu 4 pulsações. Então, eu vou fazer o quê? Barra. Barra. Tá bom? E aí, dessa maneira, eu vou ter um tamanho de compasso que vai permitir que eu faça um agrupamento de pulsações, né? Sempre proporcional, mas inteligente, de acordo com o estilo daquela música que eu vou tocar. Tá bom? Então eu vou entrar num assunto que vai continuar mais ou menos falando sobre isso que a gente está falando. Então vou abrir esse parênteses nesse próximo vídeo. Tá bom? Valeu!